bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. O mês de junho, que agora acaba de começar, é um mês em que se comemora o orgulho das pessoas LGBT+. No entanto, eu começo aí o primeiro vídeo do mês de junho do Birosca News contando um caso, na verdade, de homofobia. Nos últimos episódios, eu falei de um caso também de transfobia e hoje eu começo aí o mês do orgulho falando, infelizmente, de um caso de homofobia, mas que aparentemente está tendo a resposta judicial adequada. Birosca News, esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no meu perfil, no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. A qualquer momento a gente aparece aqui com mais 2 episódios por semana. Pois bem, o caso é de um personal, professor, empregado numa academia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que foi chamado de várias coisas pela sua gerente, entre elas, abre aspas, viadinho da manhã. Ele vai relatar que sofreu uma série de episódios, uma série de episódios de homofobia, de assédio moral e de perseguição na academia por parte dessa gerente e do superior dela. A partir do momento em que ele foi demitido dessa academia, depois de ter passado por uma série de desses episódios de homofobia, etc., que eu mencionei, ele fez um boletim de ocorrência relatando esses casos e está processando a academia. É interessante o caso porque, apesar de ser terrível, obviamente, ele vai ter um componente interessante que é a prova da homofobia, do constrangimento, da perseguição, da tentativa de rescisão indireta do contrato de trabalho, porque ele, acessando o computador lá da academia, um computador que é de uso comum dos funcionários ali da academia, ele percebeu que o WhatsApp no computador estava aberto e era exatamente o WhatsApp dessa gerente, e ali ele vai achar uma série de conversas dessa gerente com o supervisor. Por exemplo, num dia em que ele chegou alguns minutos atrasado, essa gerente fez esse ex-funcionário fazer uma série de exercícios que são chamados de burper na frente de todos os alunos, como punição pelo atraso, que obviamente configura aí um abuso. Mas, para além disso, essa gerente conversava aí com o superior, chamando, e os dois então falando sobre esse funcionário, usando termos como, abre aspas, viadinho de merda, viadinho da manhã, safado, mau caráter e vagabundo, não é? Esse superior estava orientando, inclusive, a gerente a reduzir as aulas dele para que ele pudesse ganhar menos, cancelar as férias dele, tudo com o intuito, na verdade, de fazer com que ele pedisse para sair, para que a empresa não tivesse que pagar a multa dos 40% da FGTS, por exemplo. O que a gente conhece no direito do trabalho como rescisão indireta. Exatamente essa é uma hipótese de rescisão indireta. Não bastasse isso, a gente vai ter toda essa coleção de demonstrações aí de discriminação, de preconceito, de homofobia. E aí é importante a gente lembrar que desde 2019 é reconhecida no Brasil a LGBT+fobia como crime, como espécie de racismo. Então, para além de questões de indenização que certamente vão ser colocadas na ação que ele move contra a ação trabalhista, que ele move contra essa sua empresa, a empresa que ele trabalhou, ainda tem uma questão penal que precisa ser averiguada aí da possível ocorrência do crime de homofobia. É inaceitável que a gente esteja aqui, né, em 2025 ainda falando sobre casos assim
de homotransfobia, de LGBT mais fobia. A única coisa boa, se é que dá para falar de alguma coisa boa nesse caso, é que essa pessoa, consciente dos seus próprios direitos, está tomando as medidas cabíveis, tanto na esfera criminal, ao fazer o boletim de ocorrência, quanto na esfera trabalhista, ao processar a empresa. É absolutamente inaceitável que esse tipo de situação ainda possa, de alguma forma, acontecer, e eu espero, muito sinceramente, ter notícia desse caso no futuro, para trazer aqui, inclusive, das condenações que os responsáveis por isso tiveram. Bom, é isso. Birosca News vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.